Olá, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Dando continuidade aqui às nossas aulas, a videoaula de hoje é sobre a mineração no período colonial, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é a importância dessa mineração, certo? Eu tinha falado para vocês que a colonização do Brasil, ela efetivamente aconteceu depois de 30 anos que o Brasil já tinha sido descoberto, né? Por quê? Porque não havia sido encontrado ouro nem prata. Essas riquezas, esses metais preciosos não tinham sido encontrados logo de cara quando da chegada dos portugueses. Caso isso tivesse acontecido, a nossa história teria sido diferente, tá? Então, desde aquele período pré-colonial, os portugueses tinham interesse em encontrar ouro e prata no Brasil. Tá bom? Essas jazidas, né, essas reservas de ouro foram encontradas pelos bandeirantes, que nós vamos trabalhar com a questão dos bandeirantes em aulas futuras, ali em 1695. Tá? Já adiantando para vocês o que é uma bandeira, uma expedição particular que partia de São Vicente, né, a capitania de São Vicente. Então são os aventureiros paulistas, né, nesse sentido. O objetivo deles é capturar indígenas, escravos e encontrar riquezas. Então falando aqui, a gente já viu que deu sucesso nessa parte de encontrar esses recursos minerais aí, esse ouro. Tá? O que vai acontecer aqui que é importante a gente já começar a trabalhar é uma grande explosão demográfica após a descoberta. Por quê? É muito fácil da gente entender que para você enriquecer com o ouro é mais simples do que com a cana-de-açúcar. Para você enriquecer no ciclo da cana-de-açúcar com essa economia, você já precisa ser rico. Para ganhar, para conseguir uma grande propriedade de terra, para ter vários escravos, comprar vários escravos e começar a produzir para ganhar dinheiro. Dá para ganhar muito dinheiro, mas já tem que ser rico. Já no ouro, não. Se você tiver um pouco de sorte e um bom trabalho ali, você consegue enriquecer ou ganhar a vida a partir disso. Então, quando o ouro é descoberto e essa notícia se espalha, essa região vai crescer muito. Muitas pessoas vão migrar de diversas regiões da colônia, de diversos lugares da Europa e principalmente de Portugal, chegando até o governo português ter que proibir que as pessoas saíssem de Portugal para vir para o Brasil para tentar ganhar dinheiro com essa exploração do ouro. Tá? Uma coisa importante, um tratado que é interessante a gente pensar, é esse tratado de Methuen, que é o Tratado de Panos e Vinhos de 1703. Isso vai quebrar a atividade manufatureira de Portugal. Por quê? A partir desse tratado, Portugal ia produzir vinho, que é um produto característico deles, e ia vender tudo para a Inglaterra. Por outro lado, o que Portugal precisasse na questão dos tecidos, ele compraria da Inglaterra. Então, nesse sentido, ficava muito barato comprar os produtos da Inglaterra, esses tecidos, e a gente sabe que a Revolução Industrial, a primeira fase dela, é relacionada à indústria têxtil. Então, o Portugal está ganhando dinheiro com o Brasil pegando ouro, vende vinho para a Inglaterra, mas acaba comprando tudo que é dessa indústria têxtil. E aí isso inviabiliza ela a produzir, ela acontecer a sua própria revolução industrial. Então é importante a gente pensar nesse sentido. Então grande parte do ouro que Portugal tirou do Brasil foi parar na mão da Inglaterra. Tá bom? O que vai ser criado aqui inicialmente é a Intendência das Minas. Seria assim o órgão responsável por fiscalizar, administrar e policiar as regiões mineradoras, né? Porque agora vai ter muita gente, muita riqueza, então precisa ter uma organização política nesse sentido, né? E aí existem alguns tipos de exploração. Vou comentar aqui com vocês. O primeiro seria a faiscação, que são os aventureiros em busca de enriquecer. Aquele cara que pega a bateia, vai ali no riacho e fica ali tentando extrair o ouro que esteja ali superficialmente. A gente já sabe, a gente já conhece. Depois disso, maior que ele seriam as datas, né? São os lotes auríferos, que seria entregar aos exploradores com escravos. Então, se você já tem alguns escravos, você vai ter ali o seu pedaço de terra onde você vai poder trabalhar, onde você vai poder explorar. A partir disso, dessas datas, já tem a possibilidade da cobrança do quinto, que é o imposto relacionado a 20% da produção. Então, de tudo que você produzisse de ouro, 20% você tinha que encaminhar ali para Portugal. Já fiscalizar esses faiscadores e atrás deles cobrar o quinto já é mais difícil. Agora, como você organizou o trabalho de exploração, fica mais fácil. E aí a forma seguinte seriam as lavras. Grandes propriedades com grande número de escravos. Olha que legal. Tem uma imagem aqui para ilustrar para vocês o que seria isso. Olha o trabalho. Quantas pessoas estão fazendo esse trabalho, né? Isso é muito importante. O que vai acontecer, então, graças a esse ciclo do ouro, é a mudança do eixo econômico. Então, o norte, né, aquelas capitanias do norte, hoje referentes à região nordeste do nosso país, com o ciclo de açúcar, vão perder a sua importância. E agora o sudeste, com o ciclo do ouro, passa a ser o centro econômico, o eixo político e econômico do país, né, no caso da colônia. Sociedade mineradora. É importante a gente trabalhar com ela e comparar com a sociedade da cana-de-açúcar. Primeiro que nós temos lá em cima os grandes mineradores e autoridades reais. Eles são a elite dessa sociedade. Depois nós temos uma classe média, porque essa sociedade aqui possibilita uma maior mobilidade social. E isso é muito interessante. Lá no ciclo da cana-de-açúcar, aquela sociedade
açucareira, a gente falou que existe um grupo intermediário, só que não é uma classe média, porque todos eles estão ligados e dependem da elite ali, que é o senhor de engenho. Tá bom? Já aqui não, a gente tem uma mobilidade social maior porque a gente tem uma urbanização maior também. Agora, nessas cidades tem o padeiro, vai ter o professor, o advogado, o dentista e por aí vai. E eles estão sempre prestando serviço para qualquer um que possa pagar. Eles não são uma camada exclusivamente dependente da elite. Então aqui nós temos uma classe média. E os próprios escravos também vão ter uma possibilidade muito maior de ascensão aqui, conseguindo comprar a sua própria liberdade e depois conseguindo comprar até escravos, coisa que aconteceu, tá? E aí, essa classe média são pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros, soldados e profissionais liberais. Temos a continuidade do trabalho escravo, só que agora com essa possibilidade de comprar a sua liberdade. Como? Ele podia ser um escravo de ganho, que é um escravo que praticava o comércio. Então ele pegava algum produto, saía pela cidade vendendo, e parte do que ele conseguisse ele podia guardar para ele, para eventualmente comprar a sua liberdade. Isso é muito interessante. Também prostituição vai acontecer, e a própria mineração, de você permitir que o seu escravo vá trabalhar em alguma mina. Caso você tenha poucos escravos, você tem que mandar ele trabalhar em alguma mina de algum grande proprietário ali de escravos, né? De algum grande minerador. E parte daquilo que ele produzir você vai deixar com ele, ou ele mesmo vai fazer isso a partir de contrabando ali, vai esconder o ouro dele e eventualmente compra a sua liberdade também. E isso é muito interessante, então, essa mobilidade social maior que acontece por causa dessa economia. Vamos ter também uma crise por falta de abastecimento, porque eles vão se preocupar basicamente em extrair o máximo possível de ouro e comprar tudo que tem a necessidade para se manter vivo, o que não é muito inteligente, né? Então, uma boa parte do que vinha do que eles precisavam para se manter vinha de fora com esses tropeiros, né? E aí, ao se pensar, a carne seria uma coisa muito importante. Agora, as estradas são ruins, o abastecimento é ruim. Em alguns momentos, eles tiveram várias crises de abastecimento que foram bem complicadas até que eles começassem a produzir tudo o que eles precisavam para não depender mais única e exclusivamente de comprar. Tá? Em 1720, nós temos a criação das casas de fundição, e aqui eu trouxe uma imagem para exemplificar isso. E o objetivo dela era diminuir o contrabando de ouro, cobrando esse quinto. Porque a partir dessa casa de fundição aqui, ó, você que está com o seu ouro que você estava ali minerando, você é obrigado a passar pela casa de fundição. Eles vão pegar esse ouro, vão fundir ele, vão transformar nessas barrinhas que vocês estão vendo aqui e vão colocar o selo. Dessa forma, esse ouro aqui ele já está legalizado, porque ele já pagou o quinto. Então, se você fosse encontrado com um grande carregamento de ouro sem ter passado pela casa de fundição, isso é contrabando, você podia ser preso, podia ser enviado para as colônias na África, então era uma coisa bem séria. Então a ideia da casa de fundição é tentar diminuir esse contrabando dessa forma aqui. Beleza? Em 1729 temos a criação do distrito diamantino, já para a exploração dos diamantes também, que é uma coisa muito importante, separando um pouco esse trabalho da mineração com a questão da exploração do diamante, né? Porque são tipos de trabalhos distintos que o governo tentou organizar. Só que ele sempre estava atrasado. Então o contrabando estava acontecendo e depois o governo tentava evitar isso, tentava diminuir. Então aconteceu muito contrabando, com certeza. Em relação ao ouro, o próprio Santinho do Pau Oco, que vocês devem lembrar, né? Pegar um santinho e construir ele de madeira oco para que você consiga esconder o ouro ali e transportar. Isso realmente aconteceu. Vamos ter uma crise de produção. Isso é óbvio, né? Que o ouro ele é um recurso natural não renovável, então ele vai acabando. E Portugal não estava preocupado com isso. Tá? O ouro está sendo extraído, mas ele quer sempre ganhar mais com isso. Então, em determinado momento, eles vão estipular que o quinto ele tem que ser no mínimo 1.500 quilos de cada região mineradora. Só que isso é muito. Então, se você produzir muito mais do que isso, você vai pagar os seus 20%, o seu quinto. Agora, se você produzir menos, aí esse quinto acaba sendo mais do que 20%. Certo? Por exemplo, se você só conseguiu produzir 3.000 quilos de ouro, então esses 1.500 quilos seriam metade de tudo que você produziu. Então começa a ficar muito difícil pagar esse quinto, certo? Então a própria criação dessas casas de fundição vai gerar uma revolta, que depois a gente vai comentar sobre ela. E a derrama, que seria uma forma de cobrar quem não está pagando o quinto, vai gerar também, tá? Que seria uma revolta de Vila Rica e aqui no caso da derrama, a Inconfidência Mineira, que vamos trabalhar mais para frente. Tá bom? Relacionado aqui também a essa mineração, nós temos que falar um pouquinho sobre as atividades subsidiárias ou economias secundárias, economias subsidiárias. Então, ao mesmo tempo, né, que os ciclos principais estão acontecendo, tem vários outros ciclos econômicos menores acontecendo. Por exemplo, o algodão.
que seria para produção de tecido, então vender esse algodão para a Inglaterra, que estava promovendo a Revolução Industrial. E depois, infelizmente, vai ter uma disputa, né, entre o algodão do Brasil e dos Estados Unidos, e eles vão acabar ganhando isso, o que vai prejudicar a nossa economia. O fumo também era um ciclo econômico importante também, né, uma atividade subsidiária, porque ele servia como moeda de troca inicialmente para você adquirir os escravos. Isso lá, isso pensando no ciclo do açúcar, depois isso não vai ser mais tão comum. O cacau também é importante, relacionado às drogas do sertão, que mais pra frente a gente vai comentar mais ainda sobre essas atividades subsidiárias, só dando uma introduzida para vocês aqui em relação a isso. Mandioca também, porque ela é a base da alimentação das camadas mais populares. E a pecuária, eu já falei um pouco da importância delas, e ela tem uma importância muito grande em relação a essa interiorização da colonização, que a gente vai trabalhar um pouco mais a partir da próxima aula, que seria a de povoar e colonizar o interior da colônia. Porque até então a gente estava falando muito do litoral, agora já teve uma interiorização por causa do ouro, só que a gente continua trabalhando isso a partir da próxima aula. Tá bom? Uma aula rapidinho, espero que não tenha sido tão rápido, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida é só deixar uma pergunta aí, tá bom? Valeu e até a próxima.